Olá, corredoras e corredores, sejam bem-vindos. Eu sou Ronaldo Dias e você está no canal dos corredores de rua do interior de São Paulo. Aperte o ON e vamos conversar sobre a respiração na corrida de rua. Para falarmos sobre a respiração, primeiro precisamos entender rapidamente o que é essa respiração ou qual é uma respiração ideal. A respiração ideal é aquela que eu faço, enchendo o meu pulmão pelo nariz, porque aí ele já vai chegando nos meus pulmões extremamente filtrado. Consequentemente, ele vai chegar rico em oxigênio. E quando eu ponho esse ar para fora, né, quando eu expiro, naturalmente eu vou colocar para fora o CO2, que é um ar, na verdade, pobre em oxigênio. Então eu encho o meu peito de ar pelo nariz para ele chegar aquecido e essa troca gasosa ser mais eficiente. E quando esse ar sai dos meus pulmões, obviamente que ele sai pobre em oxigênio, rico em CO2, que é um gás que não é muito interessante, que é tóxico, vamos dizer assim, para o nosso organismo. Então, de maneira geral, a respiração é essa, né? Muito comum quando a gente faz a nossa caminhada, quando a gente faz as atividades do dia a dia, ela supre as nossas necessidades, porque eu preciso de 1 litro de oxigênio, por exemplo, né? E eu acabo respirando ou entrando nos meus pulmões cerca de 2, 3, 4 litros de oxigênio. Então essa necessidade ela é suprida, consequentemente eu não fico ofegante, faço as minhas atividades do dia a dia. Quando eu começo a fazer alguma prática esportiva, eu começo a aumentar a necessidade da chegada de oxigênio e principalmente essa saída de CO2. Então manter esse fluxo natural, que é encher o peito de ar pelo nariz e soltar pela boca, ele normalmente vai tendo algumas dificuldades à medida que você vai aumentando a intensidade da sua corrida. Então, detalhe muito importante, tem que chegar o oxigênio suficiente. Se ele não chegar, certamente você vai ter algumas dificuldades e vai ter esses incômodos. Então, a gente costuma dizer, né, você vai começar a praticar a corrida de rua, vai começar a fazer os pequenos trotes, por onde entrar mais ar. Então, tem que deixar a sua face, né, o nariz, a boca extremamente tranquilos para que entre bastante ar e também para que saia bastante aí, CO2, bastante ar que não é ideal para o seu organismo. Então, de maneira geral, essa parte da respiração é uma coisa que você também precisa treinar. Assim como você treina a parte, quando a gente faz atividade física, né? Você faz um fortalecimento na academia para preparar a parte da sua musculatura, né? A parte da sua postura, como você faz um exercício de técnica de corrida, com a respiração não é diferente. Qual é a dica interessante? É que você começa a intercalar mais caminhada com pequenos trotes. E aos pouquinhos você vai aumentando essa quantidade de trotes, né? Trote é uma corridinha leve, com um pouco menos de caminhada e dá um tempo para que essa adaptação aconteça. Isso em condições normais vai acontecer de maneira muito tranquila, desde que você respeite essa dinâmica. Normalmente o que acontece é que quando você começa a correr, você começa com um amigo que é mais condicionado ou que está praticando a corrida de rua há mais tempo, e aí naturalmente ele já vai num ritmo que ele já está adaptado e consegue respirar e correr de maneira muito tranquila. E aí você, se estiver acompanhando seu amigo, você vai estar a 100%, e aí consequentemente você vai ter muita dificuldade no que diz respeito à respiração. Ou muitas vezes quando você vai sozinho. Se você começa a fazer atividade sozinho, você certamente está fazendo um ritmo um pouquinho mais rápido, está correndo por mais tempo do que é o ideal ou do que você está adaptado, e é por esse motivo que você tem essas dificuldades com a respiração. Então, sempre que for iniciar a prática da corrida de rua, pensando especificamente na respiração, o ideal é que você comece a intercalar caminhadas, que é um ritmo que você já está adaptado, com o trabalho de pequenos trotes aí, seja por 1 minuto, 1 minuto e meio, e vai evoluindo aos poucos, de sempre aí de 2 a 3 semanas, mantendo um tipo de treino, para depois você ir evoluindo, aumentando um pouquinho, seja o volume, né, ou seja, de 20 minutos para 30 minutos, seja o seu tempo de corrida de 1 minuto para 1 minuto e meio. Então é muito importante que você tenha essa atenção de evoluir com muita tranquilidade e perceber que a parte da respiração é um processo natural. Se você está tendo dificuldade com a sua respiração, se você está ficando muito ofegante, está incomodando bastante, é porque você certamente está fazendo um ritmo um pouco mais rápido do que você pode fazer nesse momento. Precisa dar um tempinho para o seu corpo se adaptar e logo logo você vai conseguir fazer o ritmo de maneira bem tranquila e conseguir correr meia hora, 40 minutos, até porque esse é um processo natural de adaptação. Ficar travando a respiração, ficar segurando muito, ficar tentando arrumar um jeito de respirar, certamente você terá muito mais dificuldade para conseguir fazer esse processo, porque você precisa ventilar. Aumentou a sua intensidade, você precisa ventilar cada vez mais. E aí é por onde entrar mais ar. Só para vocês terem ideia, existem algumas arteríolas, né, que são artérias bem fininhas, que acaba vindo inclusive para a pele, para poder jogar esse calor para fora, automaticamente ajudando o seu corpo a manter uma temperatura ideal. A gente chama, né, essas arteríolas chamadas de capilares.
Então essa é uma das adaptações também que acontece no seu corpo e que o seu corpo acaba te ajudando também nesse processo de respiração, nesse processo de jogar calor para fora, né, para que você consiga fazer uma corrida cada vez mais eficiente. Então a respiração, ela vai arrumar um jeito, de alguma forma ela vai conseguir arrumar um jeito de se organizar e atender à sua necessidade. O que é importante é você, nesse início, né, você atender a necessidade da respiração, que é começar no ritmo um pouquinho mais leve, ventilar bastante para que você consiga fazer uma corrida e manter esse ciclo muito tranquilo, tanto no que diz respeito à intensidade dos seus treinos ou como você vai se deslocar, com o fluxo respiratório. Detalhe importante, estamos falando aqui em condições normais, o que acontece aqui com 98% dos meus alunos. Mas normalmente existem algumas patologias que podem interferir nesse processo, que em condições normais você não necessitaria de dar atenção, mas quando você começa a praticar a corrida de rua, requer uma certa atenção, que é, por exemplo, um desvio de septo, né? Então tem algumas pessoas que têm esse desvio de septo, que em condições normais não teria nenhum problema, mas quando você começa a praticar a corrida de rua, isso certamente vai ser uma barreira, né, literalmente, a física aí, que vai impedir a entrada ou o fluxo de ar entrando com mais força ou com mais quantidade aí nos seus pulmões para ser transformado em energia. Então só fique atento a esse detalhe, se você de repente tem algum desvio de septo, ou normalmente você já tem alguma dificuldade para respirar, naturalmente quando você começa a praticar a corrida de rua, você vai sentir isso. Você de repente que é fumante, que quer começar a correr, né? Você que normalmente tem alguma patologia relacionada à parte, né, do trato respiratório que a gente fala, certamente você também terá algumas dificuldades nesse início para estar fazendo esse processo aí de respiração no que diz respeito à corrida. Em todos esses casos, o principal é respeitar o seu corpo. Você dá um tempo para que essa adaptação aconteça, mesmo você que tem alguma patologia, né, em especial, até é importante que você faça aí a prática da caminhada, a prática da corrida de rua, para que você possa expandir aí, na verdade, o seu trato respiratório, vamos dizer assim, para que você possa em breve estar correndo junto aí com seus amigos, nos parques e nas ruas aí, de maneira muito tranquila. Um forte abraço a todos. E aí, gostaram do nosso conteúdo? Compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com aquele amigo que está começando a prática da corrida de rua, com aquele colega que já falou para você que a respiração pega um pouquinho. Esse vídeo talvez possa ajudá-lo a respirar melhor e principalmente, né, ter uma respiração compatível com a prática da corrida de rua. Um forte abraço a todos.